Nós passaremos a ouvir agora, então, Tatiana Bertolucci, que vai fazer uma relação, né, dessas colocações que a Thaís nos traz, com a perspectiva histórica do trabalho doméstico remunerado no Brasil. A Tatiana é diretora regional da CARE para América Latina e Caribe, trabalha para a organização desde 2012, é feminista, comprometida com a justiça de gênero e com governança inclusiva, tendo pesquisado políticas e orçamento participativo em diferentes regiões. Possui mestrado em estudos latino-americanos pela Universidade Autônoma de Madrid e especialização em comunicação e cultura pela Universidade de São Paulo. Oi, todo mundo, tudo bom? Eu estava falando com o microfone no mudo, mas acho que agora já corrigiu. Antes de eu fazer o meu comentário, primeiro eu quero agradecer muito a oportunidade de estar nesse espaço, agradecer a Temis por ter organizado, né, outra vez um espaço de colóquio, de compartilhar o conhecimento gerado pelas próprias trabalhadoras, pelo processo de pesquisa nesse momento. É um prazer enorme também dividir um pouco esse espaço com a Lene e com a Claribé. É super bonito também poder rever todo mundo, porque faz um tempo, acho que é a última vez que a gente pode sentar juntas, virtualmente ou não, e compartilhar um espaço desse. E depois, para mim, pessoalmente, eu estou um pouco emocionada, especialmente emocionante e importante voltar a atuar com o Brasil, né? Quando passei a trabalhar na CARE, a gente estava encerrando as atividades no Brasil com o nosso próprio escritório, e eu fiquei muito tempo sem poder atuar no meu país, que é um negócio que, assim, me causava uma certa frustração. E aí, a partir desse projeto, a gente possibilitou voltar a ter uma relação mais direta com o Brasil. Acho que, só para comentar também, que a CARE é uma organização que, ao longo da sua existência, são 75 anos em todo o mundo, está tendo que aprender a se desconstruir, né? É uma organização que nasceu de um princípio super colonialista, de, né, o norte, né, os países desenvolvidos que ajudam os subdesenvolvidos, né? Uma organização que foi abrindo escritórios em vários lugares para fazer coisas e, de repente, se pergunta, mas por que agora a gente vai fazer coisas e não as pessoas que são deste lugar? Então, e acho que esse projeto é um dos mais questionadores que a gente tem na organização desse papel. E aí, esse momento de parar e ser liderado pelos movimentos e pelas organizações de trabalhadoras domésticas, nesse caso, é um exercício difícil para a CARE. Então, eu só quero agradecer as pessoas e organizações que embarcaram nesse processo com a gente, que também aguentam as nossas contradições, que não são poucas, né? Acho que faz parte do processo de transformação. Alguns comentários sobre o processo histórico, né, no Brasil. Acho que, primeiro, falado e repetido, o trabalho doméstico ele tem uma raiz muito forte no Brasil, em todo o processo da escravidão, e sim se traduz como um dos processos de escravidão dos tempos modernos, né, ou muito similar à escravidão moderna. Ele nasce nesse contexto, e essa dinâmica da relação de poder que se estabelece ali, das relações de racismo, né, e das relações patriarcais, eles vão acompanhando a história do Brasil como um todo e, portanto, a história do trabalho doméstico no Brasil, né? Acho que tem, e o estudo faz um recorrido um pouco da teoria durante os diferentes períodos, mas é um dos momentos chave nas décadas de 70 e 80, a saída da mulher de classe média para o mercado de trabalho, que obriga a uma mudança na dinâmica, né, das famílias, que tinha a mulher naquele papel de cuidadora, e desde de um olhar dessa divisão sexual do trabalho, né, a mulher no papel de cuidadora responsável pelo lar, e o homem responsável pelo espaço público, pela renda e tal, ainda que as mulheres fizessem algum tipo de serviço para fora, mas era dentro do domínio doméstico. E aí a saída da mulher de classe média branca brasileira para o espaço, né? E aqui desde uma perspectiva também muito de relação de raça e classe, para o espaço de trabalho, acelera essa demanda
essa necessidade da trabalhadora doméstica, né? E acho que é importante a gente falar, assim, de que esta, em teoria, chamada liberação econômica da mulher para o mercado de trabalho só acontece porque existe uma contratação, uma demanda e um sistema que subjuga a uma camada das mulheres, uma classe e raça, enfim, há um trabalho que, desde o seu processo de nascimento, é desvalorizado. E aí a gente começa a ver como isso vai se desenvolvendo, não só em relação aos termos empregatícios, né, qual é a relação do trabalho, o salário, a jornada de trabalho e tal, mas também muito marcada pelos papéis e pelas formas de descrever o que é um trabalho doméstico, o que é uma trabalhadora doméstica de qualidade, né? O que eu, da minha, aqui no meu espaço de classe média, posso considerar que uma trabalhadora doméstica seja e não seja, como ela tem que se comportar ou não, como é que ela tem, né, que se vestir, enfim, como ela deve existir ou não dentro deste espaço, né? Que é, sejamos assim, é um resquício, sim, daquele momento da abolição da escravatura, ou, perdão, né, da saída do processo escravocrata, em que existiam todos os comentários sobre como os escravos não saberiam existir sem ser bem tutoriados por um branco, né? Isso é uma lógica que vem evoluindo, mas que se mantém, né? A mesma lógica de pensar desde essa cultura da dominação, né? Em que quando se falava, né? Se hoje essa ideia de que a relação de trabalho que é positiva, o que é valorizar uma trabalhadora tem menos a ver com o processo de formalização, com o processo, e tem mais a ver com a maneira que eu trato. O famoso é que ela é da família, ou quase da família, né? Nunca é da família, é quase da família, com esse processo de entender que a trabalhadora, o salário dela, ele tem... Eu posso pagar menos, mas é porque aí eu dou, né, o que não me serve mais, que é toda uma lógica muito forte de separar muito bem os papéis de distribuição do poder entre a empregadora e a trabalhadora. É difícil olhar para isso sem pensar nas relações também patriarcais que tem isso, né? Porque há a trabalhadora e há a empregadora, né? A gente quase não questiona a função do empregador, o homem que também é parte daquela casa, que também seria responsável por aquela casa, porque a divisão sexual do trabalho também afeta, de alguma maneira, as empregadoras que se tornam as responsáveis pelas empregadas domésticas. Não existem, né, assim, quase não tem nem discussão. Assim, quem é a patroa. O patrão, como muito, paga o salário e reclama para a patroa do problema, daí ela reclama. Então, tem toda uma dinâmica de lógica patriarcal que a gente precisa entender, se quiser desconstruir muitas dessas atitudes práticas, né? Uma delas é falar que valor, né? Valor não tem só a ver com trabalhar e ser respeitado, não é uma questão de valorizar o trabalho, é uma questão básica da convivência humana. Valorizar o trabalho tem a ver com as características formais daquele trabalho também, né? Então, mas a gente só vai conseguir ir rompendo essas lógicas se a gente entender de onde elas vêm e que relações estão por trás delas, né? Acho que a partir dos anos 90 e dos anos 2000, além das relações de trabalho, eu acho que os estudos, né, eles acabam trazendo um olhar também muito mais forte em relação aos processos de colonialismo e raça, e desde a perspectiva feminista também do que significa o trabalho doméstico, né? E aí tem um momento que eu acho que é super importante, que é o de parar de falar sobre as trabalhadoras domésticas e passar a escutar as trabalhadoras domésticas que vão conquistando um espaço de fala. Então, já seja porque alguns estudos param de olhar para dentro da casa da empregadora e passam a olhar para essas mulheres que estão trabalhando, organizadas e se sindicalizando, enfim, já seja porque também as trabalhadoras domésticas começam a conquistar ainda mais espaço político e espaço de voz, né? Só para dizer assim, elas não começam a ganhar espaço político, elas começam a conquistarem espaço político, né? Numa luta muito
árdua para conquistar esse espaço e ser escutada, dentro até do próprio movimento sindical, dentro até do próprio movimento feminista, né? Não vem dado, né? Não é assim, não, vocês são parte. Não, é uma briga dentro dos próprios movimentos, e aí a importância do movimento feminista, do movimento sindical, do movimento negro, sem dúvida, mas de um espaço que foi batalhado e conquistado com muito suor e trabalho. E aí elas podem contar essa história muito melhor do que eu. Só para dizer que não é sempre desde a relação só empregador e trabalhadora que tem o choque ou o conflito, mas também dentro dos próprios espaços que, em teoria, são espaços mais receptivos, né? Acho que eu lembro, só uma anedota, mas eu lembro de discutir com uma mulher do movimento feminista mexicano o tempo que as trabalhadoras, a gente trabalha no México também, com uma outra parte desse, é um programa, né, e uma outra parte, o tempo que as trabalhadoras demoraram para que as mulheres feministas reconhecerem que, na verdade, a causa da trabalhadora doméstica é, sim, uma causa feminista. E acho que essa dinâmica não é exclusiva do México, né? Enfim, acho que tem, então, toda essa importância de voltar a olhar para o trabalho doméstico desde a perspectiva de quem o lidera, que são as trabalhadoras e as trabalhadoras organizadas. E aí, também com a importância de fechar o olhar que é interseccional, que é entre raça, classe, gênero, gêneros, né? Enfim. Eu só, então, vou propor a minha pergunta para a Thaís, ou para a gente pensar na discussão do painel, é que se a gente está olhando hoje para a estratégia, com esse contexto brasileiro difícil de comentar, sem demorar mais 10 minutos. Se a gente está olhando hoje, desde uma perspectiva de apoiar de maneira continuada estes movimentos, as trabalhadoras domésticas, que elas possam seguir fazendo trabalho, contando com o nosso apoio e com o que a gente puder fazer para que essa luta seja ainda mais exitosa. Como a gente pode continuar fazendo isso, mas de uma maneira que de verdade desconstrua também as práticas patriarcais, racistas que a gente enfrenta, né? Para além desta questão só da relação contrato e tipo de contrato, para de verdade desestruturar uma realidade social. Paro aqui. Obrigada. Obrigada, Tatiana. Então, como a gente anunciou anteriormente, né, as respostas a Thaís vai nos fornecer ao final. E agora, antes da gente passar para a nossa próxima convidada, eu gostaria de agradecer a presença da Cleide, né, nossa parceira no projeto, que está aqui conosco, presidente do Sindicato de Nova Iguaçu, também a Maria Isabel, presidenta do Sindicato de Rio Comprido, lá no Rio de Janeiro. Muito obrigada. Visualizei que Lúcia Helena, também de Volta Redonda, estava presente. Então, agradecer a todas as sindicalistas trabalhadoras domésticas que estão conosco.